Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo de projeto. Hoje eu vou mostrar para vocês 6 ambientes que a gente transformou em um ambiente só, numa sala gigante. Então, fica ligado. Muito bem, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui no canal eu falo sobre assuntos ligados a interiores e mostro projetos que nem o vídeo de hoje. E agora, uma novidade também, às terças-feiras eu faço uma live às 2 horas da tarde com temas relevantes, temas importantes para quem é da área de design de interiores. Cada dia eu escolho um tema diferente e essa terça-feira dessa semana aqui foi a primeira vez que eu fiz isso, então se você quiser ver um vídeo que eu fiz uma live falando sobre marcenaria, o meu processo criativo, erros que muita gente comete na hora de desenhar móveis e na relação com a marcenaria, na hora do detalhamento, vai ter um link aqui na descrição e você também pode ver aqui no nosso canal. Esse vídeo fica disponível só por uma semana, até a próxima live, porque daí vai ficar só disponível para os assinantes da Experiência Toral Design, que é aquele conteúdo que eu faço direcionado para os profissionais de interiores. Se você quiser ver quando você bem entender, você pode se inscrever na Experiência Toral Design, que além disso tem mais muita coisa por lá também. Então, vamos para o vídeo de hoje. É o projeto que eu tenho mostrado nas últimas semanas e dessa vez eu vou mostrar a sala, que acredito que seja o ambiente mais importante do apartamento, e a gente agregou outros 5 ambientes que ficavam perto da sala. A gente foi agregando e praticamente virou um ambiente só. Então, quais eram esses ambientes? A própria sala, um escritório, um banheiro, a cozinha. Daí na cozinha a gente juntou a área de serviço e o banheiro de empregada. Então todos esses ambientes viraram uma grande sala e cozinha. Sala, cozinha, sala de jantar, sala de TV, tudo num espaço só, sem divisão de parede. Ficou bem interessante. De novo, é o apartamento que é para um cadeirante, então tem algumas peculiaridades que eu vou contar para vocês no final do vídeo, mas você já pode ir olhando as imagens e tentando adivinhar quais elas foram. Então, para facilitar, eu vou mostrar para vocês a planta e quais foram essas paredes que a gente tirou. A parte da cozinha vocês já viram no vídeo passado. Se você não viu ainda, vou deixar aqui nos cards, então eu vou focar mais para a parte da sala. A cozinha tinha a cozinha, o banheiro de empregada e a área de serviço, que virou um ambiente só. Na parte da sala, a gente tinha um banheiro a mais, que era o banheiro social, mas esse banheiro já era grudado num outro banheiro, então era um excesso de banheiros que a gente viu que não precisava. Tiramos esse banheiro, a gente abriu a parede da cozinha para a sala. A cozinha já tinha uma passagem larga e uma porta meio camarão ali, uma passagem acho que era mais de 1 metro, mais de 20 assim, mas aí a gente realmente abriu a cozinha para a sala. E a gente tirou um quarto que servia de escritório. Tem as imagens aqui, eu vou mostrar para vocês o antes, o durante e o depois também, mas a gente tirou um quarto dali e virou esse ambiente todo uma grande sala. Tem um terraço também que a gente não está considerando como incorporado, porque realmente a porta continuou lá, tal. A gente só teve o cuidado de nivelar o piso, mas continua sendo um ambiente separado. Se a gente tivesse fechado o terraço e aberto, seria ainda um espaço maior. Mas nesse caso não fazia sentido, não agregava muita coisa. A gente deixou o terraço do jeito que ele estava. Então, olhem aí como é que ficou o ambiente. Vou voltar para essa planta depois para mostrar alguns detalhes de acabamento, mas vamos seguir com o vídeo e eu vou mostrar os ambientes para vocês, um por um, que compõem essa sala. Vou começar por essa mesa retrátil, que é um desenho nosso aqui do escritório, a gente já colocou em outros projetos que eu mostrei para vocês, e ela é muito versátil, porque algumas vezes a gente já colocou ela num terraço e quando abria virava uma mesa de jantar. A gente já colocou apoiada numa bancada de cozinha e daí servia de bancada para menos pessoas, e daí quando vinha visita abria e servia mais gente. E nesse caso ela está servindo de aparador atrás do sofá quando não está aberto, e quando vem mais gente daí você abre e vira uma mesa para 10 pessoas. Dá para colocar 3 de cada lado e se quiser dar uma encaixadinha, dá para apertar mais 2 pessoas na cabeceira. Esse cliente pediu essa mesa de jantar extra, porque essa não é a mesa de jantar dele. Tem uma mesa bem grande que eu vou mostrar para vocês depois, que cabe em 6 pessoas. Até dá para colocar mais, até
daria para colocar 8 ali na mesa de jantar principal, mas ele contou que recebe mais gente quando ele faz alguns eventos e precisaria de uma mesa de jantar maior. Daí não dá para colocar uma mesa de jantar para, sei lá, 14 pessoas nessa sala, e a gente resolveu fazer esse esquema mais versátil. Então tem a mesa de jantar, que apertando daria para caber 8 pessoas, e essa mesa complementar, que aberta caberia mais umas 8 pessoas também. Em volta dela a gente colocou um banco de madeira com umas almofadinhas de um tecido que eu gostei muito, que a gente comprou na JRJ, esse tecido laranja, e foi uma parte um pouco mais rústica. O apartamento todo tem uma pegada assim um pouquinho mais rústica, mas a gente quis colocar essa parte mais de madeira no banco, porque as outras cores do apartamento são bem mais sóbrias, tem muito cinza, muito grafite, e vocês vão ver que nessa sala a gente resolveu pingar alguns coloridos em alguns pontos. A madeira foi um dos pontos para aquecer o ambiente, e o laranja desses estofadinhos também, assim como o laranja da cozinha que vocês já viram no vídeo anterior, que fica visível da sala também. Outros pontos coloridos foram o sofá, que é azul, e algumas obras de arte que o cliente tem, principalmente uma escultura e um quadro meio tridimensional que vão para um tom de rosa, que no começo confesso que a gente achou assim um pouco estranho, pensou onde é que a gente vai colocar esse negócio aqui nessa cor tão fora do comum, e casou super bem. Tanto a gente aqui do escritório quanto o cliente, quando olhou, viu e falou: nossa, faz todo sentido, tá aqui, complementou super bem, os tamanhos deram muito certo, vocês vão ver nas imagens que ficou realmente muito legal. Agora vocês estão vendo a sala a partir do escritório. A gente não considera que o escritório ficou incorporado à sala porque tem uma divisória de vidro, né? Mas é visível o escritório da sala e dá uma sensação ainda maior de amplitude. Isso porque eu já contei no vídeo passado que eu falei sobre o escritório, o cliente trabalha de casa e queria ficar menos claustrofóbico, queria ter um pouco mais de visão quando ele estivesse trabalhando, e a gente fez essa divisória de vidro, então você tem tanto da sala para o escritório uma visão, quanto o oposto, né? E é um outro ponto de cor que a gente colocou, porque o escritório ele é todo colorido, ele tem bastante madeira e bastante azul, tanto as paredes quanto o teto, então é um pingo de cor que você consegue ver da sala também, a sala que tem cores mais sóbrias. E esse cliente tem uma particularidade que ele gosta de bebidas diferentes, de chamar os amigos e fazer alguns drinks, então ele tem muitas garrafas que ele queria expor, porque muitas dessas garrafas são diferentes, são bonitas. A parte do bar é bem importante para ele, então a gente fez todo esse móvel do bar, e nem todas as garrafas são bonitas, nem todas as garrafas ele queria expor. Ele falou: eu prefiro ter uma parte mais fechada para poder enfiar um pouco mais de garrafa e não precisar me preocupar tanto. Então a gente fez 2 portas de vidro mais visíveis para ele colocar as garrafas mais importantes e deixar elas mais bonitinhas, 2 portas fechadas para colocar garrafa, mas também alguns acessórios de bar, e 2 gavetões embaixo que daí ele encheu de garrafa, que são as garrafas mais do dia a dia, garrafas menos exclusivas, menos diferentes e tal. Essas 2 gavetas tiveram que ser bem reforçadas porque é muito peso que tem nelas, vocês conseguem ver aí que as 2 estão bem cheias. Além disso também tem a adega embaixo, que é para deixar as bebidas já refrigeradas que ele vai usar quando ele estiver ali sentado à mesa. E essa mesa também tem uma peculiaridade que é muito legal, que eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente. Agora, do lado oposto dessa parte das bebidas, tem a parte da cristaleira. Então é um móvel meio par, a gente usou o mesmo acabamento, e eu gostei desse acabamento, que é um acabamento mais grafite com uma textura. É um MDF com melamina, e é um detalhe que eu quero dar uma dica para vocês, que eu prefiro sempre usar um grafite ou alguma coisa que tenha um pouquinho de textura, em vez de usar um preto chapado, um laminado ou alguma outra textura que seja totalmente preta. Mesma coisa para o branco. Eu não gosto de usar uma fórmica branca, por exemplo, porque para mim dá uma cara de área de serviço. Mesmo se você for fazer uma área de serviço, fica bem mais interessante se você fizer desse jeito que eu vou falar, que é escolher uma textura interessante e colocar essa textura em branco. No laminado tem várias texturas diferentes que você pode escolher, e isso dá um charme a mais. Então, em vez de colocar o branco chapado, liso,
chamado de TX, você coloca uma textura diferente e dá todo um charme. Mesma coisa no preto, ao invés de colocar o preto sólido, põe um grafite, uma coisa que quebra um pouquinho o preto e também escolhe uma textura. Nesse caso eu gostei bastante do resultado que ficou. Voltando a esses móveis, então você tem 2 móveis meio irmãos e desse lado de cá você tem várias portas de vidro que são a cristaleira também iluminada e é onde ele coloca taças e as coisas mais delicadas. Fazendo um L com esse móvel, também no mesmo acabamento, tem outra porta de vidro que é onde ele coloca os souvenirs de viagem que ele costuma colecionar, copinhos de bebida. Ele viaja muito e ele tem muitos copinhos, então toda vez que o cliente tem algum hobby ou alguma coleção, a gente pergunta para ele, é uma coisa interessante de expor. Então eu gosto de deixar sempre os ambientes com a cara do cliente, né, não criar um cenário para ele morar, mas criar alguma coisa que reflita a vida dele. Então eu sempre pergunto se ele tem algum hobby, alguma coleção, alguma coisa mais pessoal que poderia compor o ambiente, e nesse caso foram os copinhos de viagem. Agora vamos para a sala de TV, que tem 2 personagens principais aí. Um deles é a parede de concreto e outro é o sofá. Vou falar primeiro do sofá. O cliente é cadeirante, então ele queria um lugar confortável para ele ficar, para ele ler e assistir TV. Para o cadeirante você tem que ter algumas peculiaridades na hora de escolher um sofá. O sofá não pode afundar muito, não pode ser muito baixo e não pode ser muito profundo, porque dificulta para ele entrar e sair, se deslocar, né? Por isso tinha que ser um sofá que não afundasse tanto e esse sofá preencheu todas essas características. Ele é mais firme, ele tem uma altura boa, não é muito profundo, mas ele é super confortável porque ele é motorizado. A gente escolheu um sofá da Natuzzi em couro azul, um ponto de cor aí dentro desse mar de cinza. E a Natuzzi eu acredito que seja talvez a melhor marca do mundo nesses sofás motorizados, é uma marca italiana e o mecanismo deles é muito bom. Então você aperta por alguns botões, é muito fácil de abrir e fechar, o movimento é muito suave, bem silencioso e você estende a perna, encosta a cabeça, reclina, tem um conforto faz aqui a função daquela almofadinha de rim, né, que dá uma encorpada assim. Realmente fica muito confortável deitar ou sentar mais deitado nesse sofá e o cliente gostou muito porque ele tinha esse problema, né? Por ser cadeirante, o sofá tinha que ser sempre com assento curtinho, mais alto, é aquele sofá que você senta meio certinho, assim, né? Agora, com a motorização, a gente pôde deixar um sofá mais confortável para ele e fez toda a diferença, então é um dos pontos altos desse apartamento. Tirando o lado decorativo, é o lado do conforto também, que esse sofá, ele é demais. O outro protagonista aí, o outro ator principal dessa sala é o acabamento da parede, que a gente resolveu fazer um acabamento da Castellato, que é um concreto com os furinhos. E aí você pode ver, eu vou pôr a planta aqui de novo para vocês, você pode ver que tirando aquele quarto, daí a parede entre o escritório e a sala, tem uma coluna ali. E a gente queria deixar o concreto da coluna aparente. E veio a dúvida, falando, putz, mas se a gente deixar essa coluna aparente, ela vai ficar um pouco perdida, era legal ter essa textura em mais algum lugar. Daí a gente pensou em colocar nessa parede da sala de TV. Mas pensei assim, putz, mas essa parede da sala de TV tem um pedacinho de coluna que seria concreto e o resto é parede normal de tijolo. Então não ia ficar igual, né? Se eu colocasse o revestimento ali da Castellato, né, para poder cobrir a parede inteira, o outro ia ficar um concreto de verdade, o outro o concreto do revestimento. Por isso a gente preferiu revestir a coluninha lá do escritório e colocar revestido também a parede da sala de TV. Por isso a gente colocou esse material nos 2 lugares e fez um par, deu um pouco mais de contexto para o concreto revestindo parede. E você vê que esse apartamento aí tem bastante desse acabamento de concreto, né? A gente tem esse material da Castellato, a gente tem o piso de cimento queimado e a gente tem o teto também. O teto é o concreto da própria laje, que ele já estava pintado de branco e a gente descascou na machadinha. Daí quando você faz na machadinha fica tudo repicado, né?
lixamos para deixar mais homogêneo e ficou essa textura, esses 3 tipos diferentes de cimento barra concreto no apartamento, que eu gostei bastante do resultado. É muito manual o trabalho de reexpor o concreto da laje, mas fica bem interessante. A gente, em outros apartamentos, a gente já fez soluções mais simples para poupar mão de obra, que é algumas pinturas, e também ficam muito boas. Parece muito concreto, mas nada como o concreto de verdade, né? Daí um detalhe, já que a gente está falando em teto, é que no forro dessa sala, eu não queria colocar forro na sala inteira, porque a pegada desse apartamento é um pouco mais rústica, né? E quando você faz o forro inteiro, embute a iluminação, dá aquela cara um pouco mais requintada, que não era o objetivo nesse apartamento. Então eu coloquei o forro só onde foi necessário. E onde eu tirei aquele banheiro que tinha antes, tem tubulação do banheiro do andar de cima. Por isso eu não queria que aparecesse a tubulação e precisei colocar um detalhe de gesso. E para não ficar um quadrado só isolado ali, eu fiz ele de parede a parede, indo da cozinha até essa outra parede onde tem a janela. Coloquei um rebaixo, a gente fez uma iluminação nesse gesso para realmente ele não ser uma coisa que caiu no nosso colo, a gente teve que colocar ali, mas ter uma intenção e virar um detalhe que acrescenta no apartamento. E ficou bem bacana, deu um detalhe diferente, a gente conseguiu embutir uma iluminação ali para cristaleira e fazer uma fita de LED ali, dando uma iluminação indireta, iluminando esse concreto também. Então tem esses detalhes que às vezes você tropeça aí numa pedra no meio do caminho e você tem que tornar ela uma coisa que pareça proposital. Esse foi um desses casos. E por último, vamos falar dessa sala de jantar que tem uma coincidência que a gente, de novo, né? É uma coisa que caiu no nosso colo e a gente aproveitou para fazer parecer proposital, que é que a bancada da cozinha ela tem uma altura de mesa por causa do cliente cadeirante, né? Para ele poder cozinhar como se fosse numa altura de mesa, numa altura de alguém sentado. E a gente ia ter na sala uma outra mesa de jantar. Então a minha ideia foi juntar a mesa de jantar com a bancada da cozinha e fazer uma pedra só contínua, bem grande, e ficou muito legal, uma peça bem importante que une a sala com a cozinha. E para isso eu escolhi uma pedra com dois tratamentos diferentes, foi São Gabriel, que é uma pedra bem econômica, mas quando você faz um tratamento diferente nela, ela dá um charme que eu gosto bastante. Então, na parte da cozinha, a gente fez levigado, que é um pouco menos lixado antes do polido. Dá uma cara ligeiramente mais rústica. E na parte da sala, eu fiz um corte diagonal e deixei ele rústico, no corte da pedra mesmo, o jeito mais rústico que pode ser. Com isso ela ficou bem mais áspera e com uma cara menos refinada, né? Lógico, tem suas peculiaridades, quanto mais você lixa, mais impermeável ele fica, por isso que eu preferi deixar o lado mais permeável na mesa de jantar e o lado mais impermeável pro lado da cozinha. Daí quando é assim, você precisa passar um hidrofugante, precisa passar alguma coisa para repelir água e renovar isso de tempos em tempos. Quando você faz o polido também, mas é mais resistente por si só. E essa mesa tem um detalhe muito legal, tem alguns detalhes muito legais. Eu fiz ela quase que solta, precisei colocar um pezinho nela, fiz um pezinho de serralheria bem fininho. Ela é chanfrada, então parece que ela é mais fina do que ela realmente é. E eu coloquei um cooler no meio, né? Que nem eu falei, esse cliente tem a coleção de bebidas, gosta de chamar os amigos e preparar alguns drinks, e eu fiz o cooler para colocar cerveja ou outras bebidas no centro dessa mesa. O cooler é uma coisa que eu já fiz uma outra vez num outro apartamento e dessa vez ficou um pouco diferente, porque essa mesa não tem nada embaixo, né? Não tem nenhuma marcenaria. Da outra vez que eu fiz o cooler, eu fiz ele embutido na bancada da cozinha, então embaixo dele era um móvel. O cooler, da outra vez eu tinha feito ele totalmente em pedra, mas dessa vez a gente fez numa calha de aço, como uma calha que você coloca na cozinha, né, para colocar acessórios e tal. Então a gente fez uma calha bem grande ali e por ser de aço, um material fininho e que é muito suscetível à mudança de temperatura, né, esfria muito rápido também, é um material pouco térmico. Quando ele fez o primeiro teste e colocou cerveja e colocou gelo, ele falou que ele
ficou cheio de gotícula, né? A gotícula do ar preso por fora e começou a pingar. Isso não aconteceu no outro apartamento porque eu tinha feito de pedra, um material que vai esfriar menos, e estava dentro do armário, então está menos exposto à umidade do ambiente, né? Agora nessa mesa que a gente fez, que é totalmente aberta embaixo, o inox estava totalmente exposto, então na hora que gelou, começou a suar, né? Como se fosse um copo gelado em cima da mesa e começou a pingar. Daí eu precisei criar uma solução para isso e a solução foi revestir de cortiça. Eu coloquei uma cortiça de 6 milímetros autocolante, né, autoadesiva. Você retira um papel por trás dela e ela já vem e você cola. E dessa vez eu falo que eu coloquei, porque de fato fui eu que fui lá e colei, fiz o recorte e deixei a caixinha toda forrada de cortiça. Porque o cliente é uma pessoa que eu tenho mais intimidade e pensei assim, putz, onde é que eu vou achar um profissional de revestir cortiça por aí, né? Existe, mas é uma coisa tão pequena que eu falei, um dia eu vou aí na sua casa, levo uma régua e um estilete e eu colo pra você. E foi o que aconteceu, eu levei uma régua e estilete, medi na hora e tal, fiz o corte, ficou super bonitinho. Infelizmente eu não tenho imagem dela por baixo, mas você consegue imaginar. É uma caixinha retangular revestida de cortiça, que é um material térmico, né? Que tem muito ar dentro e funcionou super bem, resolveu o problema. Essa calha, ela tem um ralo no meio, né? E uma tubulação. Então a água você consegue fazer ela escorrer direto para uma tubulação de esgoto depois. Bem prático, super funcional e uma coisa bem divertida para deixar o apartamento diferente. Se você gosta de chamar os amigos e tomar uma cerveja, é algo que funciona muito bem. Então, esse é o apartamento que eu queria mostrar para vocês. Com isso, é o último vídeo dessa série para mostrar esse apartamento, que tem vários detalhes interessantes. Eu já ia esquecer, né? Quais foram as adaptações que a gente fez nessa sala? Todos os vídeos que eu fiz sobre esse apartamento, eu contei quais foram as adaptações no final. No caso da sala, não tiveram tantas adaptações de projeto que a gente precisou fazer, foram mais alguns cuidados. Por exemplo, na sala a gente... Então, esse é o apartamento que eu queria mostrar para vocês. Com isso, é o último vídeo dessa série para mostrar esse apartamento, que tem vários detalhes interessantes. Eu já ia esquecer, né? Quais foram as adaptações que a gente fez nessa sala? Todos os vídeos que eu fiz sobre esse apartamento, eu contei quais foram as adaptações no final. No caso da sala, não tiveram tantas adaptações de projeto que a gente precisou fazer, foram mais alguns cuidados. Por exemplo, na sala a gente não pôde colocar tapete, porque cria uma diferença de nível que é incômodo para o cadeirante. Não pôde colocar tapete, porque cria uma diferença de nível que é incômodo para o cadeirante. O terraço ele tinha um nível um pouquinho mais baixo, então a gente subiu o nível para eliminar o degrau e ficar mais fácil de passar e voltar. A gente teve que tomar um cuidado com áreas de passagem para deixar elas mais espaçosas para a cadeira transitar com facilidade. Não tem mesa de centro, exatamente por isso. O sofá, como eu já falei, teve que tomar alguns cuidados com a altura do sofá, não ser muito fofo. E praticamente foi isso. Não teve grandes alterações de projeto, mas mais cuidados no projeto para ser coerente com o cliente cadeirante. E, por exemplo, a mesa de jantar precisa de uma cadeira a menos, porque a cadeira dele é a própria cadeira de rodas. Tem essas pequenas peculiaridades, mas não foi uma grande mudança no projeto, como a gente teve que fazer nos banheiros, ou na suíte, ou até mesmo na cozinha, principalmente na cozinha. Então, essas foram as peculiaridades para um cliente cadeirante nesse projeto. Eu espero que vocês tenham aprendido ao longo desses vídeos, tanto quanto eu. Foi um projeto muito legal de fazer. E a gente se vê então no próximo vídeo e na próxima live, terça-feira, às 14 horas. Um grande abraço e até mais.